Agora nós vamos treinar com questões de regência de pronomes relativos. Eu quero 5 minutos de teoria. Depois a gente só vai resolver questões. Mas eu só quero 5 minutos de teoria e eu quero, inclusive, que você anote um passo a passo. A gente vai anotar um passo a passo que vai guiar aqueles que precisam de ajuda. Se você já resolve essas questões intuitivamente, você nem precisa anotar o passo a passo. Mas se você tem muita dificuldade, eu preparei aqui para você um passo a passo que você vai anotar aí para você poder depois usar nas questões de mais alto nível. Então, esse passo a passo ideal é que são só 450 passos. Não, são só 3 passos. Eu vou te dar 3 passos para quem tem dificuldade. Quem não tem, não precisa anotar. Mas quem tem dificuldade, vai anotar aí 3 passos. O ideal seria que anotasse numa folhinha ao lado, que deixasse ao lado, para depois, quando for resolver as questões, se perder, Adriana, eu estou perdido, eu estou errando, olhar para o passo a passo. Então, o ideal é deixar o passo a passo aí depois ao lado, na hora do treinamento de questões, tá bom? Então, anote aí um passo a passo para você raciocinar nas questões de regência com pronomes relativos. Eu vou colocar isso aqui em 3 passos. 3 passos que você deve seguir para acertar esse tipo de questão. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, eu demorei muito, porque ninguém chegou para mim e falou isso. Então, eu descobri isso sozinha. O que eu vou falar aqui para você seria muito bom se a sua ficha caísse agora, para não ter que cair quando você estiver sozinho. Então, o ideal seria que a ficha caísse aqui comigo. Eu tive que me virar sozinha para entender isso. Eu não entendia por que regência com pronome relativo era diferente de regência. Regência. Eu não entendia por que regência com pronome relativo é assunto que merece tratamento especial. Eu não entendia. Agora eu vou te mostrar por quê. Regência com pronome relativo fura a lógica de regência. Não segue a lógica, fura a lógica, vai contra a lógica. Como assim, Adriana, vai contra a lógica? É assim. Qual é a lógica de regência? Vem comigo. Eu quero voltar à questão 28. Volte à questão 28 para você entender a lógica de regência. A lógica de regência é, veja esse trecho da questão do CEP. Preste muita atenção para você não ter que se virar sozinho depois. Então, olha aqui, veja. A lógica de regência é, toda vez que aparece uma preposição na frase, é um verbo ou um nome que vem antes que pede a preposição. Não é? É um verbo que vem antes. O verbo vem, eu vou até escrever para você entender, ó, antes da preposição. O verbo vem antes da preposição. Tá vendo isso daí? Então, quando você tem uma regência, questão de regência, a preposição que aparece, para você saber se ela está certa ou errada, você sempre olha para o verbo que vem antes. Então, por exemplo, naquela frase, quem depara, depara com. Entendeu? É sempre o verbo que vem antes. Só que quando é regência com pronome relativo, você inverte a leitura. O verbo não vem antes da preposição. O verbo vem depois. Então, em regência com pronome relativo, a preposição aparece antes do pronome relativo. E quem pede essa preposição não é nada que veio antes, e sim um termo que vem depois. Por isso que essas questões de regência com pronome relativo, quem não tem noção de nada se perde, porque não sabe nem para onde olha. Olha para essa preposição e fala assim, ué, gente, de onde veio essa preposição? E aí você tem que entender que quando é pronome relativo, toda vez que tiver um pronome relativo, a frase tiver um pronome relativo, o que vai pedir a preposição é um verbo ou um nome que venha depois. Quem se refere a. Entendeu? É sempre um verbo ou um nome que vem depois. A preposição que vem antes do relativo, anote isso, isso é mantra, ó. A preposição que vem antes do pronome relativo
é solicitada pelo verbo ou pelo nome, pode ser regência nominal, que vem depois do pronome relativo. Cuidado para não perder a coordenação motora nas questões. Você vai sempre olhar para um verbo que vem depois do pronome relativo, para ver se ele pede ou não preposição. Então, olha aqui, ó. O vestido aqui me refiro. É a palavra vestido que está pedindo preposição? Não, é o verbo. Quem se refere a. Então, se esse verbo pede preposição, a preposição fica antes do pronome relativo. Entendeu? O vestido aqui me refiro. Veja um outro exemplo. A amiga com quem conversei. Tá vendo essa preposição com? Essa preposição com, ela veio porque o nome amiga pediu? Não, isso fura a lógica. A lógica de regência é olhar para o que vem antes. A lógica de regência é olhar para o verbo ou para o nome que vem antes da preposição. Só que quando é pronome relativo, a preposição é solicitada, toda vez que vem um pronome relativo, a preposição é solicitada por um verbo ou um nome que venha depois. Aqui, quem conversa, conversa com a amiga, entendeu? Quando é pronome relativo, você tem que inverter a leitura. A preposição que vai aparecer antes do relativo não vem por um termo que apareça antes, que tenha aparecido antes, e sim por um termo que veio depois. Então, isso é o primeiro ponto. Tudo bem? Então, entendeu que a preposição inverte a leitura? Já não é um termo que vem antes, é um termo que vem depois? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sabe por que esse assunto é tão difícil? Porque as pessoas ficam chutando preposição. Não pode chutar preposição. Não pode. Adriana, não entendi. É assim, ó, vou te mostrar. Nas questões de concurso, o que as bancas vão fazer? Elas vão pegar verbos que, dependendo do contexto, podem ter mais de uma regência. Então, nesse contexto aqui, quem conversa, conversa com a amiga. Mas, em outro contexto, quem conversa pode conversar sobre, pode conversar simplesmente sem complemento. Regência depende da frase. Não é, então, para você ficar chutando preposição nessas questões. Não é para você ficar assim, ó, quem conversa, conversa. Para. Conversa sobre, conversa em, conversa, entendeu? Não é para você fazer isso. Nessas questões, você vai ter de seguir o raciocínio que eu vou colocar para você na sequência. Você vai seguir um passo a passo para não ficar chutando preposição, para entender qual é a preposição que esse verbo pede nesse contexto. Eu vou colocar o passo a passo aqui ao lado do exercício. Eu coloquei aqui para você 8 frases e você vai resolver as 8 frases comigo. Essas 8 frases eu retirei da minha gramática, mas elas são frases retiradas de concursos que estão na minha gramática. Eu coloquei essas frases aí, são todas frases de alto nível. Não fica achando que é mole. Mas eu coloquei opções ao lado, então você vai tirar de letra isso aqui, você vai marcar uma ou outra, tá? Só que antes da gente resolver essas 8 frases, eu queria que você colocasse um passo a passo. São os 3 passos para você acertar as piores questões que a gente vai ver depois desse exercício, tá bom? Então, são os 3 passos aí. Então, ó, não vai caber aqui para mim, não vai ter jeito, vou ter que colocar aqui, tá? Então, vou colocar aqui. O ideal é que você coloque perto do exercício para a gente poder depois treinar, tá? O primeiro passo é olhar para o verbo. Coloque mesmo, anote tudo, ó. Olhar para o verbo ou para o nome que vem após o pronome relativo. É sempre o verbo ou o nome que vem depois do relativo. Toda vez que houver uma preposição antes do relativo, eu olho para o verbo ou para o nome que vem depois. Isso aí você já entendeu. Segundo passo. Segundo passo é colocar a oração adjetiva, que é essa oração que vem após o relativo, após o pronome relativo, do pronome relativo em diante, na ordem direta. Ou seja,
Na hora que você estiver resolvendo a questão, deixa eu apagar aqui para você visualizar, porque eu adoro rabiscar. Deixa eu apagar. Então, na hora que você estiver resolvendo a questão, para você saber, para você saber se essa preposição está certa, essa frase aqui está fácil, porque ela está curtinha. A gente vai fazer isso depois nas frases difíceis. Então, para você saber se ela está certa, você vai começar olhando para esse verbo, e vai colocar essa frase na ordem direta. Na ordem direta fica eu me refiro, já está na ordem direta. Eu me refiro, só falta o sujeito aqui, eu me refiro. E depois o último passo é o mais importante, coloque um asterisco nele. O último passo é identificar o antecedente do PR. Presta atenção que esse é o passo mais importante. Tem gente que só tem dificuldade nesse último passo. Se quiser, anote só o último passo, ele é o mais importante. Identificar o antecedente do pronome relativo e completar a oração adjetiva com esse antecedente. Anote. Inicialmente você não vai entender muito, mas daqui a pouquinho, quando você estiver resolvendo as questões, você vai entender perfeitamente. Identificar o antecedente do pronome relativo e completar a oração adjetiva com esse antecedente. Esse é o passo mais importante. Ou seja, na hora que você estiver resolvendo a questão, o mais importante é achar o referente, o antecedente do pronome relativo. Porque na hora de você escolher a preposição, você vai completar a frase com o antecedente desse relativo. E aí você vai encaixar a preposição. Você vai encaixar a preposição adequada. Quem se refere ao vestido. Quem se refere ao vestido. Entendeu o que eu tô falando? Você vai encaixar a preposição ali. Porque o grande problema é não ficar, você não pode ficar chutando preposição. Quem se refere com, se refere de, se refere para. Você não pode chutar, você tem que encaixar a preposição. E como é que você encaixa? Achando o antecedente do relativo e completando a frase com ele. Eu vou até escrever isso para você não esquecer, porque eu fico preocupada com as suas recaídas depois. Na instrução número 3, eu vou colocar assim, encaixar a preposição adequada. Não ficar chutando preposição. Encaixar. Isso vai resolver sua vida. Presta atenção, Dri, quero fazer aqui, vamos fazer aqui, Primeiro passo, olhar para o verbo que vem após o relativo. Olhei. Segundo passo, colocar a oração adjetiva, ou seja, essa oração que vem após o relativo na ordem direta. Já tá. A oração é só isso, eu conversei. Terceiro passo, identificar o antecedente do relativo e completar a oração adjetiva com esse antecedente, encaixando a preposição adequada. Então vai ficar assim, conversei com a amiga. Conversei com a amiga. Quando você encaixa é que você acerta. Conversei com a amiga. Quando você recupera o antecedente do relativo e completa a frase, é que você encaixa a preposição adequada naquela regência, porque regência é algo contextual. Se você ficar chutando preposição, você vai errar a questão. Quem conversa, conversa sobre. Eu posso conversar sobre, eu posso conversar de, eu posso conversar com. Eu tenho várias possibilidades de regência. Como é que eu vou saber qual é a certa? A certa para esse contexto. Eu vou saber se eu completar a frase com o antecedente do relativo. Quando eu completo, aí eu encaixo a preposição que naquele contexto é adequada. Tudo bem? Muita gente nem precisa disso, porque já sabe fazer naturalmente. Daqui a pouquinho você vai abandonar essas rodinhas de bicicleta aí. Isso aqui são rodinhas de bicicleta que daqui a pouco você larga. Mas pro cara que não sabe nada, sem isso fica muito difícil. Agora eu te convido a resolver essas frases comigo. Vai ter gente que não vai precisar de rodinhas. Vai ter gente que vai precisar. Então vamos juntos, Então eu vou com você desde o primeiro passo, tudo bem? Então, frase número 1. Não precisa nem ler o início da frase, você vai logo ao primeiro passo. Primeiro passo é: olhe para o verbo que vem após o relativo. O verbo é esquecemos. Segundo passo, colocar essa frase, essa oração que vem após o relativo na ordem direta. E eu já vou emendar o terceiro passo.
achar o antecedente do relativo, completando a frase com esse antecedente. Então, vai ficar assim, ó. Nunca esquecemos os fatos. Nunca esquecemos os fatos. O verbo esquecer é não pronominal e VTD. Ele é VTD. Quem esquece, esquece alguma coisa. Nunca esquecemos os fatos. Se você colocar na ordem direta, vai ficar os fatos e não dos fatos. Se ele tivesse dito nos esquecemos, se ele tivesse dito nos esquecemos, aí seria dos fatos, porque quem se esquece de. Mas não foi o caso, por isso é VTD, nós esquecemos os fatos. Tá? Vamos juntos, ó, dois, de novo, vou com você. Primeiro passo, olhar para o verbo que vem após o relativo. O verbo é lembrar-se. Segundo passo, organizar essa frase, colocá-la na ordem direta, para você poder ler com mais fluidez. Ó, ninguém se lembrava. Agora o terceiro passo, que é o mais importante. Identifique o antecedente do relativo, completando a frase com ele, ó. Ninguém se lembrava dos incidentes. Quem se lembra de. Se lembrava dos incidentes. De quê? Esse é o verbo pronominal, você já está cansado de saber isso, e o verbo pronominal é VTI. Quem se lembra de. Ele tem preposição obrigatória. Bora, frase 3. Este autor tem ideias? Todos simpatizamos. Primeiro passo, vou logo ao verbo que vem após o relativo. Simpatizamos, todos simpatizamos. Segundo passo, organizo essa frase. Já está na ordem, todos simpatizamos. Terceiro passo, e é o mais importante, identificar o antecedente do relativo e completar a frase com ele, ó. Todos simpatizamos com as ideias. Veja, não é para ficar chutando preposição. Quem chuta preposição vai errar isso daí, fica assim. Quem simpatiza, simpatiza de, simpatiza para, simpatiza por, simpatiza com, gostei, simpatiza, entendeu? Não pode. Você tem que completar a frase com o antecedente do relativo. Todos simpatizamos com as ideias. Faça assim que não vai ter erro. Pronto, aí eu não erro. Com o quê? 4. Qual cargo aspiras? Sempre vá ao verbo ou ao nome que vem após o relativo. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo é olhar para o verbo, nome que vem após o relativo. O segundo passo é organizar a frase. E o terceiro passo é completar com o antecedente do relativo. Tu aspiras ao cargo. Quem aspira a. O aspirar tem o sentido de almejar, desejar. E aí você já sabe, ele é VTI. Aspiras, ó, na ordem direta ficaria aspiras ao cargo. Então, quando eu completo com referente do relativo, eu vejo que é a preposição a. Por isso que o certo é dizer a que. Entendeu? 5. O homem possui... Ó, as frases vão ficando maiores. Quando a frase é pequena, você não precisa de passo a passo. Mas quando as frases vão crescendo, o passo a passo vai ajudar você a não perder a sanidade. Porque vai chegar uma hora e você vai falar, não estou entendendo nada, entendeu? Principalmente o terceiro passo. O terceiro passo salva. Olha aqui essa frase 5. Isso aqui foi FCC. Todas essas frases eu retirei de prova. Olha como ela vinha, ó. O homem possui um inimigo que o aterroriza e prefere nem pensar a dor. Então, peraí. Prefere nem pensar. Eu sempre olho para o verbo ou para o nome que vem após o relativo. Esse é o primeiro passo. Tá. Prefere nem pensar. Isso aqui é... Eu vou olhar para o pensar, que é o último verbo. Quem pensa, é nele que eu vou pensar. Ó. Vou achar o antecedente do relativo. Então, ó. Prefere nem pensar. Agora é o terceiro passo. Complete com o antecedente do relativo. Qual é o antecedente do relativo? Adriana, o que é antecedente mesmo, minha filha? Antecedente é um substantivo,
é um pronome. Então, ó, é o substantivo inimigo, esse é o antecedente. O homem possui um inimigo que o aterroriza e prefere nem pensar no inimigo. Ó, pensar, ó, se você completar a frase com o antecedente do relativo, vai ficar assim, ó, pensar no inimigo. Aqui quem pensa, pensa em alguém. Então, no qual prefere nem pensar. Então, quando eu completo a frase com o antecedente do relativo, eu acomodo a preposição, aí eu não erro a regência. Não é para ficar chutando, que aqui eu ainda te facilitei, eu te dei duas opções. E quando não há essas duas opções? Eu ainda te dei do qual ou no qual, eu facilitei aí tua vida. Mas você entendeu? Quando você completa a frase, fica fácil. Ó. Quem pensa, pensa no inimigo. Pronto, pensa no inimigo. Então é no qual. Entendeu? Ó, 6, frase 6. Essa também foi FCC. FCC é uma das bancas que mais gostam desse tipo de questão longa, cansativa. Ó. O projeto também se vincularão mulheres e crianças. Primeiro passo, vá ao verbo que vem após o pronome relativo. Vá ao verbo que vem após o pronome relativo. Ó, se vincularão. Segundo passo, organize a frase. Se você não organizar, você não vai entender nada. Então vai ficar assim, ó, mulheres e crianças se vincularão. Terceiro passo, que é o mais importante, complete a frase com antecedente do pronome relativo. O antecedente não é projeto, então vai ficar mulheres e crianças se vincularão ao projeto. Se vincularão ao projeto. Quando eu completo com antecedente do relativo, então fica assim, ó, aqui, ao qual. O projeto aqui se vincularão, ao qual se vincularão mulheres e crianças. Coisa linda. São essas duas opções. Isso aí, entendeu? Adriana, e se eu olhar para o lado errado? Adriana, por exemplo, na frase 5, e se eu olhasse para homem? É que o antecedente não é homem, o antecedente é inimigo, porque ele está falando, ó, o homem possui inimigo e ele prefere nem pensar no inimigo, não é pensar no homem. Entendeu? Então, tem que achar o antecedente do pronome relativo aí, correto. O antecedente não era homem, sabe? Era inimigo, porque ele está falando que ele prefere nem pensar no inimigo. Mas se usasse o homem, daria certo do mesmo jeito. Só que o antecedente não é homem, é inimigo, entendeu? Tá bom, Dri, entendi. 7. Surgiu uma mulher figura, já nos referimos. Aqui eu tenho mulher figura. Mulher figura, lembra que você aprendeu quando há dois substantivos com ideia de posse. Quando há dois substantivos com ideia de posse, é a figura da mulher. Quando a ideia de posse, eu só posso usar o cujo, cuja, cujos, cujas, lembra? Quando há dois substantivos com ideia de posse, eu uso o cuja. Nesse caso, cuja, tá? Beleza. Agora, sim, agora eu vou ver a regência, ó. Quem se refere, nós nos referimos à figura da mulher. Nós nos referimos à figura da mulher. Nós nos referimos à figura. Nos referimos à figura sempre colocando a frase na ordem direta. E isso fica mais fácil depois que coloca na ordem direta. Sempre, ó. Nós nos referimos à figura da mulher. Nos referimos a cuja. A cuja. E isso se refere à mulher, se refere à figura da mulher. Perfeito. Muito bem. Isso é regência com pronome relativo. Adriana, estaria errado dizer o projeto em que se vincularão? Estaria. Porque quem se vincula, não se vincula no projeto, se vincula ao projeto. Você não se vincula no. Pare para pensar, se você fala assim. Você nem erraria essa regência. Você fala assim, eu vou me vincular no projeto. Se você colocar a frase na ordem direta e completar a frase com o antecedente do relativo, você não erra. Porque você não falaria, eu me vinculo no projeto. Você fala, eu me vinculo ao projeto. Não deixe de fazer isso que eu estou te falando. Duas coisas, colocar a frase na ordem direta e completar a frase com o antecedente. Senão você vai errar. Muita gente nessa prova marcou o em que. Eu gostei, o projeto em que também se vincularão. Ficou lindo, mas tá errado. Porque mulheres e crianças se vincularão
ao projeto, ó, se vincularão, a frase na ordem direta ficaria se vincularão ao projeto. Então, coloque na ordem direta e complete a frase, senão você vai errar esse negócio. Senão você vai ficar chutando preposição, sabe? Você vai ficar em que, de que, aí você vai ter vontade de fazer tudo. Tá tudo errado, só tá certo o aqui, ao qual. Tá bom, vamos. 8, ó. A 8 é a maior de todas. Surgiu uma mulher, figura, havia um ar de grande dama decadente. Bom, primeiro eu tenho de ver que há 2 substantivos com ideia de posse. É a figura da mulher. Quando há 2 substantivos com ideia de posse, eu uso cuja. Cuja. Agora, eu vou seguir o passo a passo. Para quem tem dificuldade, então, ideal aí agora é seguir aquele nosso passo a passo. Primeiro passo, começo pelo verbo, olho para o verbo que vem após o relativo, havia. Segundo passo, coloco a frase na ordem direta. Já está, ó, havia um ar de grande dama decadente. Já está na ordem. Terceiro passo, localize o antecedente do relativo e complete a frase com o antecedente do relativo. Agora eu quero você completando. Olha como é que vai ficar. Olha você completando. Ó, é assim que eu quero você na prova. É assim que eu quero você nas questões que nós vamos resolver a seguir. Ó, havia um ar de grande dama decadente. Complete a frase na figura da mulher. Ó, se você completar a frase, você vai acomodar a preposição. Você não vai errar. Ó, havia um ar de grande dama decadente na figura da mulher. Havia um ar de grande dama decadente na figura da mulher. Em cuja. Se você completa a frase, se coloca na ordem direta e completa, não tem erro. O certo é dizer em cuja figura, porque havia um ar de grande dama decadente na figura. Tá bom? Entendeu? Pegou? Isso, havia nela. Isso, havia nela. Adriana, eu posso fazer assim na hora? Havia nela, na mulher, na figura da mulher. É, porque aí quando você faz isso, você percebe que é a preposição em, nela, na figura da mulher. Pronto. Aí você já acomodou a preposição em, agora é só brincar. Entendeu? Isso é o ápice de regência. São as questões mais difíceis. A gente está conseguindo, agora é só... Eu quero você voando alto comigo nas questões, tá? Porque essa é a parte mais difícil de regência. Porque, detalhe, olha quanta coisa você está tendo que fazer. Primeiro, você está seguindo um contrassenso. Porque, normalmente, regência é um nome ou um verbo que vem antes que pede preposição. Você está tendo que olhar para a frase no que vem depois. Segundo, você está tendo que colocar na ordem direta. Terceiro, você está tendo que completar a frase com antecedente. Então, essa é a parte mais difícil de regência. Por isso que eu acho que convém você ter essas anotações aí ao lado para a gente agora começar a treinar. Antes de eu levar você para as questões, observação importante em prova. Atenção aos pronomes relativos que indicam lugar. Os pronomes relativos que indicam lugar são onde, aonde e donde. E a diferença entre eles está ligada à regência. O onde eu uso para verbo que indica posicionamento. O aonde eu uso para verbo que indica movimento em direção a. A gente falou sobre isso na aula passada, mas eu estou retomando. E o donde é aquele que indica origem, procedência. Então, a diferença entre esses relativos, os 3 indicam lugar, mas a diferença está ligada à regência. O onde a gente usa quando o verbo pede a preposição em. O aonde a gente usa quando o verbo pede a preposição a. E o donde ou de onde, tanto faz você dizer donde ou de onde. É que donde é arcaico. Tanto faz. O donde ou de onde você usa se o verbo pedir a preposição de. Então, por exemplo, se você diz assim, ó, é a cidade onde moro, o verbo pede a preposição em.
Quem mora, mora em. Entendeu? Se ele pede em, então eu uso onde. Agora, se eu digo assim, é a cidade, vou. Quem vai, vai a. Lembra? Quem vai, vai a. Então, como é que vai ficar? É a cidade aonde vou. Ou a que vou, ou a qual vou. Tá? Tudo bem? E o donde eu uso quando o verbo pede a preposição de. É a cidade donde venho. Quem vem, vem de. Entendeu? Nesse caso aqui, quem vem, vem de. Então, vai ficar de onde ou donde. Tanto faz, de onde ou donde, tá? Tudo bem, então? Posso seguir? Dri, o que eu estou estudando aqui? Regência. Só que agora você está só com questões de regência com pronome relativo. Então, eu convido você, vou só rodar uma vinheta e convido você a voar agora comigo. Começando com VUNESP, SESC no Rio, depois FCC, FGV. Tá bom? Então, roda a vinheta para a gente resolver as questões.